querido? Salve, camaradas, tudo bem? Boa tarde, Fernando, boa tarde, Gilberto, boa tarde todo mundo do DCM que está acompanhando a gente nessa tarde. Jones, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, é uma honra de verdade ter você aqui. Eu não sei se a gente já participou junto de live, acho que participamos uma vez. Todo mundo conhece o Jones, mas sempre vale a pena reforçar. O Jones acho que é o mais brilhante intelectual da sua geração, um dos mais, é difícil a gente dizer quem é mais, mas o Jones é historiador, é mestre em serviço social pela Federal de Pernambuco e agora é doutorando, vai fazer uma carreira, tenho certeza que brilhante, é escritor, é um sucesso, bomba no YouTube, foi candidato a governador de Pernambuco, tem livros, o que eu conheço, porque eu li a Revolução Africana, uma coletânea que eu gostei muito. Em 2023 foi expulso do PCB, o que é algo que pesa a favor do Jones e contra o PCB, acho eu. Jones, me conta uma coisa, a gente estava falando aqui dessas movimentações na Universidade Americana. Para começar, eu quero saber como é que você está vendo isso acontecer no coração do Império. Gilberto, veja, primeiro agradeço os comentários elogiosos, e aí eu acho que é importante lembrar de uma longa tradição histórica dos Estados Unidos de repressão brutal às lutas populares e organização da classe trabalhadora, né? Tendencialmente, quando a gente vai contar a história do capitalismo estadunidense no século XX, quando vai falar de repressão, lembra-se fundamentalmente do marcatismo, né? Naquele período auge da Guerra Fria, com a perseguição a vários intelectuais, pensadores, militantes, ativistas, sindicalistas e tal. Mas, assim, a história dos Estados Unidos é uma história de repressão sistemática. Tem uma repressão direcionada de caráter racial no sul dos Estados Unidos, enquanto vigorava as leis Jim Crow, né? Em que os Estados Unidos, inclusive, era conhecido como a terra dos massacres públicos, dos pogroms, né, raciais. Teve, inclusive, uma campanha mundial liderada pela Internacional Comunista e o Movimento Comunista Internacional para acabar os massacres públicos, que eram linchamentos abertos, divulgados em jornais, como se fossem eventos sociais, com cobertura e apoio do poder público. O livro da Angela Davis, O Mulher, Raça e Classe, tem um capítulo na parte final do livro que ela detalha como eram esses massacres nos Estados Unidos, né? O Ho Chi Minh, ele chega a comparar a situação colonial do Vietnã com a situação da população negra no sul dos Estados Unidos. Isso também se desenrolava no âmbito do sindicalismo. Os Estados Unidos é um país que teve candidato a presidente preso, antes de ser moda na América Latina. Os Estados Unidos, começo do século XX, que eu acabei de esquecer o nome do líder socialista que foi preso, candidato a presidente. Isso se desenrola. Inclusive, é muito marcante quando o Roosevelt é presidente, que ele se nega a reprimir protestos sindicais, né, e enfrenta governadores que, no auge da crise de 29, queriam descer o cacete dos protestos sindicais e se desenrola. Os Panteras Negras, eles foram derrotados basicamente na base da bala, né? Teve, claro, processos políticos internos de disputas, de rachas, vários problemas, mas assim, o partido político dos Panteras Negras, que foi considerado por muitos a maior ameaça ao capitalismo estadunidense no século XX, foi derrotado na base do assassinato. Muito marcante no filme recente, o Judas e o Messias Negro, que conta a história do Fred Hampton, né, líder político marxista, revolucionário de Illinois, que foi assassinado dormindo aos 19 anos de idade, né? Então, essa é a história do capitalismo estadunidense. Nesse momento, o que a gente vê é um movimento de massa gigantesco. E aí, Gilberto, eu acho que tem uma coisa que deve fazer todo militante pensar. Os Estados Unidos, hoje, têm um movimento de massas muito mais potente, forte e pulsante em solidariedade ao povo palestino do que o Brasil. Assim, muito mais mesmo. E a questão palestina está no centro, né, da agenda eleitoral, da disputa entre o Biden e o Trump. E os democratas, né, o governo Biden, as autoridades estaduais, mostram que o velho dilema estadunidense entre democratas e republicanos é uma disputa eleitoral encarniçada, mas do ponto de vista de conteúdo muda pouca coisa, né? Antes de entrar aqui, eu estava lendo notícias, Gilberto, que já são 900 presos. 900 presos. Imagina isso, por exemplo, na Venezuela. Imagina isso em Cuba. Imagina no Irã. Imagina no universo de poucos dias, a gente está falando de 900
presos. E aí, nos próximos dias, evidentemente, a gente vai ter notícias, espero, de, por exemplo, as violações que sobrepõem essas prisões, né? Como os espancamentos, agressões, humilhações, todo tipo de ameaça e por aí vai. Então, acho que isso mostra, primeiro, a força do movimento de solidariedade da Palestina nos Estados Unidos, que é um fato muito importante e relevante nessa conjuntura, e mostra também o caráter ultra-repressivo desse país que se arroga no direito de dar lição de moral sobre democracia e liberdade, mas que, do ponto de vista objetivo, é incapaz de fazê-lo, porque se a gente for fazer uma análise fria e criteriosa, os Estados Unidos está longe de ser qualquer exemplo de liberdade. E quando eu falo liberdade, estou falando de liberdade burguesa, inclusive, liberdade formal no plano jurídico, né, de organizar sindicato, protesto, partido, movimento, passeata, jornal operário. A gente está falando de um dos países capitalistas centrais onde a liberdade de dissidência é asfixiada num nível quase que inacreditável, assim, que é muito difícil você manter qualquer oposição minimamente crítica naquele ambiente. A gente tem essa movimentação de massa que você está falando, vibrante nos Estados Unidos, e temos aqui ao lado, na Argentina, que foi também, teve como epicentro a universidade, mas foram 800 mil manifestantes, não só em Buenos Aires, mas claro que a principal foi em Buenos Aires, mas em várias capitais de províncias, protestando contra a destruição da universidade. Justamente, as pessoas falam, não, mas a universidade é elite. Não, ela pegou a sociedade argentina vê na universidade, na destruição da universidade, a ponta de lança do que é o desmonte do Milei. O Milei está comemorando agora ter conseguido déficit zero, né? Aliás, sei que tem um outro país aí que o governo também persegue o déficit zero, fazendo explodir a pobreza, parando com qualquer tipo de subsídio, cortando a aposentadoria. Enfim, a reação argentina é muito forte. E isso está começando aqui no Brasil, não sei se com a mesma intensidade, mas nós estamos tendo aí uma greve que promete nas universidades federais. Vamos ver como é que ela se desenvolve. Agora, eu quero entrar numa coisa aqui, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre a Argentina, que eu quero entrar um pouco no Brasil. Ô Gilberto, eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante para a gente fazer um contraste com a situação brasileira. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu ataques sistemáticos à universidade pública. E acho que todo mundo vai lembrar que teve um movimento meio desesperado de ir para a rua com sinais, com cartazes, dizendo que a universidade é importante, que olha a pesquisa que eu faço na universidade, não sei o quê. A gente teve que, numa situação de emergência, correr para convencer o povo brasileiro que existe funcionalidade social, né, na universidade pública, né, que a universidade é útil para a classe trabalhadora, o que significa que essa percepção não está difundida no conjunto da população. É muito útil fazer o contraste como o sentido de coisa pública que se tem o povo argentino com a universidade e esse pouco sentido que a gente tem no Brasil. Uma das coisas, ao meu ver, que explica isso é que a maior expansão que a gente teve do ensino superior na história recente do Brasil, talvez inclusive na própria história brasileira como um todo, que foi nos períodos petistas de Lula e Dilma, veio dentro de uma perspectiva em que o ensino superior privado se expandiu muito mais do que o público, temos proporcionais de número de vagas criadas, e essa expansão da universidade foi feita sem conexão com um projeto econômico de mudar a estrutura produtiva do país e enfrentar os dogmas neoliberais, para que a universidade fosse cada vez mais um espaço de reflexão crítica e de produção de pensamento e de política para superar a dependência e o subdesenvolvimento, né? Então, eu acho que é muito ilustrativo a gente pensar como hoje, no Brasil, diferente da Argentina, a universidade ainda não é um patrimônio a ser defendido para as massas trabalhadoras, para a população geral, parte essencial de direitos democráticos, e como essa universidade distante do dia a dia da população é fruto direto da manutenção de um modelo de universidade, Gilberto, que foi montado pela ditadura, aprofundado pelo Paulo Renato, ministro da FHC, e que nunca foi passado a limpo, como se deveria, né? Inclusive, o Fernando Haddad, que é chamado por muitos, para mim, ao meu ver, de maneira absurda, como o melhor ministro da Educação
do Brasil, se você for debater projeto de universidade e projeto de educação com o Fernando Haddad, você vai ver que ele não difere em nada do Paulo Renato. No máximo, alguns elementos quantitativos de aumentar investimento público. Quando der, se não der, faz PPP e tá tudo bem também para ele, sabe? Eu acho que isso deve, todo mundo que está na universidade, que, enfim, defende a universidade, tem que pensar e como nesses processos a gente também precisa mudar o sentido que a universidade pública tem para a maioria do povo, porque não é normal que a universidade seja atacada e boa parte do povo não se sinta parte ofendida desse ataque. Até porque mais de 80% das vagas ofertadas no Brasil hoje são de universidades privadas, ou de centros universitários. E aí você passou a ter uma capilarização, quer dizer, você passou a ter universidade em cada bairro, em cada pequena cidade. Quando, há 40 anos atrás, eu fui estudar, eu saí do interior e vim para São Paulo porque a universidade estava aqui. Hoje, você tem universidade espalhada em cidadezinhas do Brasil inteiro. E isso aconteceu por causa do Paulo Renato e no ProUni. Claro que houve uma expansão da universidade pública, mas quando fala em universidade, as pessoas falam o seguinte, olha, é aqueles privilegiados que estão na universidade pública, porque na universidade paga não tem greve. Não tem greve, mas também não tem educação, também não tem pesquisa, mas também não tem nada. Agora, eu quero pegar algo com você que você comentou esses dias, e que é o seguinte, eu fiquei muito escandalizado com as declarações do comandante da Marinha, o almirante Marcus Olsen. Marcus Olsen, esse nome é um nome germânico, acho que é norueguês ou nórdico e tal, e ele soltou uma nota que o Leandro Fortes, aqui do DCM, classificou o seguinte, parece ter sido escrita pelo almirante Barroso, há 150 anos. O almirante Barroso lutou na Guerra do Paraguai, 1860-70, que ele chama o seguinte, ele se refere, está para ser incluído no panteão, no livro dos heróis da pátria, o comandante, o almirante João Cândido, negro, que em 1910 se rebelou contra a chibata na Marinha. Enfim, a escravidão tinha sido abolida em 1888, 22 anos antes, mas na Marinha o que vigorava era o chicote contra a marujada, que na sua maioria era negra. Os marinheiros se rebelaram contra isso, até porque os castigos físicos tinham sido proibidos nas forças. Na época, no terceiro decreto que institui a República, proíbe esses castigos. Então, os marinheiros estavam fazendo um movimento legalista. E como não eram acatados, tomaram 3 ou 4 navios, tiraram os comandantes dos navios e conseguiram acabar, apesar da história ser muito mais complexa do que isso que eu estou falando. O almirante Olsen se insurge contra o João Cândido ser incluído no panteão dos heróis da pátria e diz que os marinheiros foram abjetos, um movimento repulsivo, e usa palavras péssimas. O problema do almirante Olsen, branco como os partidários da chibata há 114 anos, não me espanta. O que me espanta é ele não ter sido demitido em seguida, o ministro de Direitos Humanos não ter se manifestado e a ministra da Igualdade Racial não ter se manifestado. Muita gente fala que eu estou exagerando, que eu faço o jogo da direita quando falo isso. Eu não acho. Queria saber o que você pode dizer sobre isso. Veja, Gilberto, eu acho que, primeira coisa, acho que existe um valor fundamental para todo mundo que é socialista, comunista, anarquista, enfim, todos aqueles que se propõem a enfrentar essa dinâmica que está colocada por um capitalismo dependente brasileiro na sua fase neoliberal. Veja, a gente não muda a sociedade sem disputa ideológica, né? Sem disputa de valores, sem disputa de projeto. Essa disputa ideológica ela passa pela história nacional, ela passa pelos símbolos, ela passa por que elementos a gente reivindica como formadores da identidade nacional brasileira. Não se faz política transformadora sem disputar imaginário, sem disputar história, sem disputar valores. Acho que esse ponto é fundamental para a gente entender, inclusive, o plano de fundo da crise que a gente chegou, né? O governo Lula, desde o primeiro governo, aliás, ele tem uma característica que ele é um governo que se nega a fazer disputa de valores e de projetos na sociedade. Ele é um governo caracterizado por um gerencialismo, né? É a ideia de manter o modelo neoliberal tal como está, em todos os seus aspectos,
e dentro desse modelo procurar margens de manobra para fazer mais política social, para fazer mais investimento público, para fazer algumas políticas de conteúdo nacional, para recuperar a política industrial, ainda que mantendo todos os princípios da macroeconomia neoliberal, fazer alguma política de reforma agrária, ainda que mantendo o padrão primário exportador da economia e etc. Só que isso agora chegou num nível absurdo, Gilberto, porque antes era o PSDB, que era essencialmente um partido institucional, que a sua grande força, inclusive, vinha do ponto de vista da retaguarda da mídia burguesa, né? Então, o discurso do PSDB, o discurso da mídia burguesa, particularmente da Rede Globo, da Folha de São Paulo, da Veja, era o mesmo, que fazia com que ele tivesse uma capilaridade social gigantesca. Agora a gente está lidando com a força de extrema-direita fascistoide, que vive, inclusive, como parte da sua essência, do seu ser, de fazer disputa ideológica na sociedade, de promover uma contra-revolução no plano dos valores, da compreensão da identidade da história nacional. Não é coincidência que aquela empresa Brasil Paralelo tenha como principal foco uma reescrita reacionária da história brasileira. Essa é a agenda que está ali colocada. Nesse sentido, as declarações do almirante, o Marcos Sampaio Olsen, primeiro, o presidente da República é comandante supremo das Forças Armadas. Isso é o que manda a Constituição, né? Não é permitido a militares, particularmente da ativa, mas não só, fazer atuação político-partidária. As Forças Armadas são a força de Estado. O presidente Lula deveria ter, de pronto, no mínimo, veja, no mínimo, desautorizado o comandante Olsen, mandado ele se calar, ordenado que a Marinha soltasse uma nota de retratação e colocar um fim no assunto, afirmando que qualquer iniciativa de lobby parlamentar da Marinha será rechaçada e os responsáveis diretos punidos. A Força Armada não pode fazer lobby parlamentar. Que conversa é essa, gente? Assim, o papel de militar, do ponto de vista de uma estrutura básica republicana, em momentos, por exemplo, como um debate sobre a formulação da política de defesa nacional, os militares seriam ouvidos, inclusive, nem decidirem, porque a política de defesa nacional não é por assunto privativo de militar, pelo contrário, deve ser uma política essencialmente civil, né? Então, ele deveria ser demitido, no mínimo, ou, aliás, ele deveria se retratar e se insistir em ser demitido. E era um papel, nesse momento do governo, fazer uma defesa aberta da memória de João Cândido, da memória da revolta da Chibata, entendendo que figuras como João Cândido são fundamentais, são sim parte da história brasileira, são heróis da pátria e parte da nossa identidade nacional, falando da rebeldia popular, né, contra valores retrógrados, arcaicos, elitistas, racistas, violentos, antidireitos humanos. Porque, em última instância, Gilberto, as chibatadas como castigo se configuram como tortura. Oficialmente, o Estado brasileiro é contra a tortura. Isso está na Constituição, está nos tratados de direitos humanos que a gente assina e por aí vai. Então, a gente está falando de um valor básico, que teoricamente é pilar, né, do Estado de Direito no Brasil, que é repudiar a tortura como um dos mais hediondos crimes contra a humanidade. Só que o governo ele se caracteriza por uma reedição ideológica permanente. Quanto mais grotesco e quanto mais ousado é o ataque do adversário, mais o governo recua. Então, a ministra Aniele Franco, ela é uma ministra que está ali com todo respeito. A biografia pregressa dela, mas é uma ministra que está ali, parece que só cuidando do seu currículo para quando sair do ministério. É uma ministra que fica em silêncio sobre os massacres sistemáticos praticados por governos estaduais, seja de direita, sejam progressistas. É uma ministra que não falou nada sobre a privatização de presídios que vem sendo tocada pelo governo Lula. É uma ministra que não tem posição nenhuma sobre a política econômica. Até 2022, todo mundo dizia que a austeridade é uma política racista, né? Porque atinge de sobremaneira a população negra, que na pirâmide social brasileira é quem mais depende de serviços e políticas públicas. Então, é em silêncio total e absoluto sobre o tema. É um silêncio agora sobre esse caso, né, do ataque ao João Cândido e a memória da revolta da Chibata. O ministro Silvio Almeida tem uma característica que ele é um pouco mais responsivo, então ele precisa ser pressionado, mas ele, de vez em quando, fala. Às vezes fala javanês, às vezes a coisa vem meio
truncada, meio difícil de entender e tal, mas se pronuncia, mas também segue um silêncio. E é surpreendente, Gilberto, porque, veja, eu lembro que quando foi montado, foi retomado, né, o Ministério da Igualdade Racial, eu comentando com alguns amigos e amigas do Movimento Negro aqui de Pernambuco, eu falei assim, eu não me empolgo com isso, porque é o famoso Ministério sem orçamento, né? É o Ministério do cala-boca. Então, monta o Ministério das Mulheres, monta o Ministério da Igualdade Racial, monta uma Secretaria Especial para a População LGBT, monta o Ministério Indígena, monta o Ministério do Meio Ambiente, todos pastas sem orçamento, com a capacidade de intervenção política muito baixa. Mas, porém, contudo, todavia, mesmo o Ministério sendo um Ministério de baixíssimo orçamento, portanto, tendo a capacidade limitadíssima de tocar políticas públicas, esse Ministério poderia, no mínimo, ser uma trincheira de organização e de disputa de valores na sociedade. Então, não tem orçamento, mas poderia ser um ministério importante para pautar e ajudar mobilizações e lutas já em curso. Né? Isso tem como pressuposto para fazer isso coragem, enfrentamento, né? A ideia de comprar combates, de ser firme. Só que não é isso que a gente vê, sabe? É assustador como a boa parte dos ministérios, me parece uma exceção, inclusive, do Ministério dos Povos Originários, muito fruto da própria organização dos povos indígenas, agora fizeram acampamento Terra Livre, por exemplo, não chamaram o presidente da República, em repúdio à política muito ruim, muito aquém necessária para a população indígena. Mas, com exceção do Ministério dos Povos Originários, é tudo muito aquém do necessário e é uma falta de enfrentamento, de uso da máquina para pautar debates na sociedade, para pautar disputa de valores, para fortalecer os movimentos em luta. E os movimentos que deveriam ser a retaguarda desses ministérios, como, por exemplo, o movimento negro, grosso modo, ficam calados e não cobram nada, porque está todo mundo ou de olho no emprego futuro ou querendo manter o emprego atual, né? Dentro de uma lógica. Mesmo jeito que tem vários economistas que eram críticos do teto de gastos no governo Temer e agora não vem mais problema em teto de gastos, eram críticos de déficit zero e agora não vem mais problema em déficit zero, né? As coisas mudaram muito rápido. Alguns ganharam vaga no governo, outros ganharam vaga como colunista na Folha de São Paulo, outros esperam a vaga na próxima leva. Muita coisa mudou, né? No movimento negro é a mesma coisa, muita coisa mudou. Então, são silêncios assustadores, ensurdecedores, sabe? São mudanças de posições bruscas, é um cinismo generalizado, ninguém fala nada, todo mundo esperando o convite, o espaço para ir para um fórum da ONU, fazer discursos que não mudem absolutamente nada a realidade do povo trabalhador. Então, é lamentável, Gilberto. Agora, é parte também de um elemento, e é com isso eu termino a pergunta. Quando você para estudar a esquerda, eu termino a resposta, aliás. Quando você para estudar a esquerda latino-americana, tem uma característica muito forte em boa parte dos líderes de esquerda, né? Com toda a diversidade que existe, política, ideológica, organizativa, de posições, você pega um Hugo Chávez na Venezuela, um Evo Morales na Bolívia, um Rafael Correa no Equador, um López Obrador no México, a Cristina Kirchner na Argentina. É isso, com toda a diversidade possível e inimaginável, a gente está falando de lideranças políticas que são muito mergulhadas na história do seu país, que fazem um debate político muito conectado à história, muito conectado a um debate sobre o que é ser mexicano, ser venezuelano, ser argentino, o que é questão nacional, o que é identidade nacional, o que é imperialismo, que tem uma compreensão própria da história do seu país desde a sua corrente política, né? A compreensão peronista da história argentina, a compreensão chavista da história venezuelana, uma compreensão nacional democrática da história da Bolívia, por aí vai. A esquerda brasileira, a esquerda hegemônica, ela se caracteriza por ser uma esquerda que é avessa à história do país, que é avessa a debater a identidade nacional, que é avessa a debater a questão nacional, que é avessa a fazer uma pedagogia política permanente. Então, se na Venezuela era normal o Hugo Chávez aparecer na televisão para falar das tradições, da história, do folclore, para conversar sobre Gramsci, sobre Teotônio dos Santos, sobre Simão Bolívar, sobre José Martí com o povo, como isso seja normal, se é normal o López Obrador, que eu nem gosto, mas assim,
Normal Lopes Obrador para a televisão, nos comícios, está falando do Zapata, da Revolução Mexicana, do período da luta anticolonial e do Pancho Villa e por aí vai. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente se caracteriza por uma esquerda em que a disputa ideológica, o debate sobre história nacional, a pedagogia popular, ela não é parte da prática política. Aliás, Jones, você se caracteriza, você está fazendo agora o 3º artigo sobre o Guerreiro Ramos e o racismo. O Guerreiro Ramos foi um dos grandes pensadores do período nacional desenvolvimentista do Brasil. Aliás, essa gente é arriscada da história, como Nelson Werneck, não é a mesma coisa, eu quero só dizer, como Nelson Werneck Sodré, como o próprio Inácio Rangel, que o Elias Jabbour sempre recupera, tal, que a gente, anterior a essa fase pós-ditadura, mas que pensaram o Brasil, olhando para o Celso Furtado também e tal. Mas eu quero só reforçar o que você está falando. Ontem a Cristina Kirchner fez publicamente um discurso magnífico, recuperando a história argentina, e ela tem uma frase que sintetiza o discurso, que se refere à história, que ela diz o seguinte: o Milei diz que é anarcocapitalista. Não é anarcocapitalista, ele é anarcocolonialista, porque ele está remetendo a Argentina ao que nós éramos quando éramos as Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, quando nós éramos colônia espanhola. Então eu reforço isso que você fala. Eu acho que não é toda a esquerda, tem gente tentando fazer isso, porque você é um exemplo claro, mas de fato a gente tem que recuperar, porque o que o governo fez com o golpe de 64, apagar o golpe, passar o pano para 64, é algo que não só não ajuda, mas atrapalha. E sempre que eu falo isso, eu vou dizer sempre, eu sou acusado de fazer o jogo da direita, talvez você ouça isso também. Não, eu discuto bastante isso, porque na lógica da cultura política do petismo, infelizmente, se criou uma ideia que é assim: no momento eleitoral, a gente debate recuperar direitos trabalhistas, enfrentar a contra-reforma do Michel Temer, recuperar a Petrobras, nacionalizar o preço do combustível, retomar o investimento público, pleno emprego, democratizar a comunicação, universalizar o acesso à saúde, à educação e por aí vai. Então, na eleição, você tem todo um debate sobre direitos universais e um enfrentamento ao rentismo, ao neoliberalismo, os ataques à soberania nacional. Passada a eleição, há uma rendição completa, usa-se como justificativa, Gilberto, que não se tem maioria no parlamento, mas, assim, no Brasil, a gente nunca teve maioria de esquerda no parlamento. Talvez poderia ter chegado nisso se não viesse o golpe, né? Porque o antigo PTB vinha crescendo muito de deputados, mas veio o golpe de 64, mas a gente nunca teve maioria, e tudo que a gente conseguiu foi com minoria no parlamento, né? De Petrobras, Eletrobras, universidades públicas, CLT, Constituição de 88, ECA, enfim. Né? Aí usa-se como desculpa que a gente não tem maioria no parlamento. E a partir disso se instala uma paralisia generalizada em que não é lícito e aceitável pressionar o governo e nem fazer uma disputa de valores. Tem que se aceitar tudo que é dito, porque tudo que é dito é o máximo que é possível fazer, porque Lula sabe o que faz e a correlação de forças é desfavorável. Como se a correlação de forças fosse um dado eterno, natural, imutável, e a gente não pudesse transformar. Então, vou dar um exemplo para vocês que é bem concreto e objetivo. Nesse momento, os contratos de concessão das empresas de distribuição de energia elétrica estão todos vencendo, né? A maioria deles vence em 2025. O governo Lula está renovando automaticamente esses contratos, mudando algumas poucas cláusulas, mas está renovando todos. O sistema elétrico de produção e distribuição no Brasil ele foi privatizado no governo FHC e assim segue. Aí a gente teve o apagão no Amapá 2 anos e meio atrás, recentemente o apagão em Porto Alegre, apagões generalizados em São Paulo, problema de apagão, Maringoni, aqui também Recife, o Porto Digital, que é bilionário, que tem faturamento de mais de 5 bilhões por ano, fez uma reclamação pública com a CELP, que é a empresa de energia elétrica de Pernambuco, que todo dia tem apagão. Em Brasília, a Eliane Cantanhede, ano passado, reclamou. Agora, só ressaltar, essas concessões voltam ao governo sem o governo gastar um centavo. Elas voltam, não precisa fazer decreto, não precisa brigar com ninguém. Elas voltam, caem no colo de novo. E o governo não quer, por um motivo ideológico.
E é isso, a gente tem, por exemplo, o melhor momento, talvez desde a era das privatizações da FHC, para colocar em debate a piora sistemática do sistema, o aumento do custo da tarifa para a população de maneira geral. E tem, Maringoni, um elemento que as pessoas esqueceram, que é função da presidência pautar uma agenda política para tentar escolher o campo que você joga. Né? Porque a partir do momento que você está na cadeira da presidência, necessariamente tudo que você fala é assunto nacional. Então, há um poder, que não é um poder inscrito na Constituição, mas há um poder que é um poder de pautar a agenda política do momento. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decide que não vai renovar essas concessões, decide que vai reestatizar o setor de distribuição elétrica no Brasil e coloca um debate, por exemplo, a reestatização da Eletrobras, chama as cadeias de rádio e TV, faz um pronunciamento público, fala da piora dos serviços, fala dos apagões, fala do aumento do preço da tarifa e diz que a retomada pública desse setor vai significar uma melhora da qualidade e baixar, vamos imaginar aqui um índice, baixar em 30% nos próximos 2 anos a tarifa de energia elétrica. Necessariamente, no outro dia, Gilberto, todo o debate nacional vai ser girado para isso. Vai ser a burguesia esperneando, a mídia atacando, e pode reestatizar, não pode reestatizar, tem que manter a privatização é ruim. Tudo certo. Claro que vai ter resistência, claro que vai ter luta, claro que vai ter ataque. Mas o debate vai ser girado em torno de como está o serviço de distribuição de energia elétrica no Brasil. Tá bom? Tá ruim? A tarifa tá alta? A tarifa tá barata? Sabe? Então você desloca o centro do debate para um terreno que a gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar, sabe? Então isso não é feito desde o ponto de vista conjuntural até do ponto de vista existencial. Veja, gente, não existe uma esquerda que tem vocação para a vitória se não existe disputa pela hegemonia, se não existe disputa de valores, de projeto, de compreensão de quem é o povo brasileiro na história. Você citou o Guerreiro Ramos, é muito característico como a esquerda brasileira, no século XX, não existia política eleitoral que não fosse lastreada por um projeto de país, seja marxista, seja nacional-desenvolvimentista, seja nacionalista, mas assim, está, por exemplo, registrado na obra do Darcy Ribeiro, que eu de frente para ele aqui, o livro O Povo Brasileiro. Aquilo ali é uma compreensão do que é o Brasil no mundo, o que particulariza o ser brasileiro. Nelson Werneck Sodré, Introdução à Revolução Brasileira, o Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, está aqui, e também o Pré-Revolução Brasileira. Todas as críticas que a gente não possa fazer, mas tem ali uma compreensão. Preciosidades. Uma disputa de valores, uma disputa de projeto. E isso se perdeu desde o ponto de vista conjuntural até o ponto de vista de longo prazo. Gilberto, o norte do Brasil, por exemplo, quase 10% da população está no norte do Brasil. A única refinaria da Petrobras no norte do Brasil inteiro é a refinaria Isaac Sabá. Foi privatizada em dezembro de 2022 no governo Bolsonaro. Hoje, Manaus, que a esquerda não ganha nada, porque a força bolsonarista é gigantesca, Manaus paga um dos maiores valores de combustível de gás de cozinha do Brasil inteiro. Imagina que impacto isso teria na economia do norte do Brasil e do ponto de vista político e eleitoral em Manaus, no norte como um todo, se o governo Lula diz assim, eu vou recuperar a refinaria Isaac Sabá e vou baixar imediatamente o preço do combustível, porque é um absurdo. Deixa eu só te pedir licença um pouquinho, porque a gente tem um horário aqui. Eu quero chamar o Fernando para ver o que a gente tem de superchats. Como é que está o nosso pinga-pinga aqui, que é absolutamente vital, você sabe bem disso, você tem um canal, Jones, e ver o que chegou aqui de questões, de perguntas no superchat. Vamos lá, vamos nessa, gente, porque na primeira hora a nossa meta é entre 200 e 250 reais e a gente está longe, ainda faltam 500 reais. Então vamos levar livros, o nosso companheiro já levou o livro Cálice, mas ainda tem 2 livros, A Noiva Sob o Véu, e também um livro da história de Vladimir Herzog. Hoje eu estou comendo o R do Herzog. Clician Oliveira volta a ser membra, seja muito bem-vinda de volta. Andréa de Faria Negrão, seja muito bem-vinda ao DCM. Encarnação Baroni, que deu mais um membro. E sendo assim, faltam 2 membros para a gente bater a nossa meta. Vitor Hugo diz... Ricardo Abad diz, o Lula sofrendo tentativa de golpe toda hora e o PCO batendo no Lula como se fôssemos uma ditadura. Aniele Marielle no poder e o negro no poder.
E André Luiz dizendo, deixando uma contribuição de horrível hoje, pessoalmente falando, vou ter que sair. Valeu, meu irmão. Tem dias que o dia é fogo, para não dizer outra coisa. Então, gente, vamos lá, vamos pingar, vamos colorir esse chat. Vai daí, Maringoni ou Jones, se quiser comentar algo. Jones, comenta aí, a gente vai para a gente ir encerrando, mas pode comentar à vontade aí essa questão que é séria. Não, mas é isso. Então, as oportunidades, Gilberto, elas são perdidas. Outro dia desse, eu estava comentando, conversando com um amigo meu, que é engenheiro, né? E a gente está falando sobre essa questão do lítio, ligado ao ataque do Elon Musk no Brasil. Então, é impressionante. Por exemplo, o Brasil, não sei se o pessoal do chat está sabendo, o Brasil é o 7º maior produtor de lítio do mundo, né? E, basicamente, 80% do lítio está na América do Sul, né? O triângulo do lítio, que é Bolívia, Chile e Argentina, e o Brasil, que não é um dos maiores do mundo, mas já é o 7º maior produtor do mundo. E é interessante que dos países detentores de lítio, a economia brasileira é que tem maior densidade industrial, capacidade de escala, tem uma instituição como o BNDES. Aí, esse meu amigo engenheiro, que trabalha, inclusive, no governo, é funcionário de carreira, por isso que eu não posso citar o nome dele, ele falando, rapaz, é impressionante como aqui nada anda, né? Deveria ser, por exemplo, uma prioridade do Brasil, da política externa brasileira, de um projeto de adensar a complexidade produtiva. A gente está debatendo o papel do Brasil para promover um OPEP do lítio na América do Sul, para a gente fazer com que essa riqueza natural não vire mais um mero simples ciclo de commodities, porque foi isso que virou o pré-sal, né? O pré-sal virou um novo ciclo de commodities, que alguns poucos se enriquecem com ele, e para a vida da maioria do povo brasileiro e para a soberania nacional do país, isso faz pouca diferença, né? Mas a gente não consegue andar com nada. Ô Maringoni, como é que as pessoas acham normal que a grande agenda do ministro da Fazenda é austeridade fiscal e déficit zero? Eu vi você. A entrevista do Haddad hoje na Folha não fala em desenvolvimento, fala nisso. Deixa eu te fazer uma última pergunta que você deve ter acompanhado isso, é claro que acompanhou. O Zé Disseu, cada semana que passou, disse que o governo Lula é um governo de centro-direita. Logo depois ele se desfalou, mas o que vale é a palavra que ele falou, isso que se difundiu. Muita gente acha que, puxa, não é bem assim e tal. Mas o curioso é que, logo em seguida, saiu a convocatória das centrais sindicais em São Paulo para o 1º de maio. E no convite estão constando como que vão estar no palco o Tarcísio, o governador Tarcísio, de extrema-direita, da Operação Escudo, o prefeito Ricardo Nunes, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, o Luiz Roberto Barroso e outras grandes figuras assim. Questionado sobre a questão, questionado sobre a questão é bom, mas questionado sobre o tema, o presidente da Força Sindical, o Juruna, que é um amigo meu, que é uma figura muito boa, mas ele disse o seguinte: estamos seguindo a orientação de Zé Dirceu. Nós temos um governo de centro-direita e, para isso, nós temos que compor com o centro-direita nesse momento histórico. Isso é fundamental. Ou seja, ao invés do Zé Dirceu ter feito uma denúncia, uma avaliação, parece que ele fez uma orientação. Vamos para a direita. É isso mesmo? Veja, o José Dirceu, que inclusive, segundo um parente dele, ele até acompanha meu canal e diz que gosta, o José Dirceu, ele decidiu voltar para o primeiro plano da política, só que tem uma diferença, por exemplo, com o José Genuíno. O Genuíno, ele volta ativamente para a política, depois da perseguição que sofreu, fazendo uma autocrítica pela esquerda de todo o seu passado. Porque se a gente for falar da história, da transformação do PT num partido gestor da ordem, no Partido Social Liberal, que é isso que o PT é, não dá para falar do papel do José Dirceu, que foi presidente do partido, que foi uma figura fundamental para transformar o PT no que o PT virou, e inclusive do Genuíno. Só que o Genuíno fez uma autocrítica. O Dirceu, ele mantém a mesma visão. A mesma visão. O Dirceu, ele estava defendendo o austericídio operado pelo Fernando Haddad. O Dirceu foi dar uma entrevista para o Reinaldo Azevedo e para o Valfrido Vargas, passou quase 3 horas falando de tudo, menos do novo teto de gastos e, por exemplo, da ameaça do governo Lula de atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação. O Dirceu, ele defende a política econômica do governo e ele veio com a conversa que a gente precisa esperar mais 4 governos seguidos
para tentar voltar a uma normalidade democrática. Então, ou seja, a ideia é estabilizar a República Burguesa, mantendo várias gestões que tem como característica central manter e aprofundar o modelo neoliberal, em que cada vez mais a taxa de lucro vai ser dada pela dinâmica de aprofundar o papel primário exportador da economia e manter intacto e fortalecer o rentismo. Então, assim, o companheiro de seu, ele poderia aproveitar toda a influência, toda a história que ele tem, para realmente fazer uma autocrítica, porque, assim, de verdade, gente, não dá para a gente contar a história da ascensão do bolsonarismo, do fortalecimento da extrema-direita, só falando da ação da burguesia. Claro, a burguesia agiu, isso é o que ela faz. O imperialismo agiu, isso é o que ele faz. Mas, assim, como é que depois de 14 anos de governo progressista, a população brasileira é mais despolitizada, mais ignorante, menos mobilizada e mais propícia ao discurso da extrema-direita? Tem alguma coisa aqui para a gente explicar. Não é possível. Surgiu a extrema-direita de massas, foi agora, não foi há 20 anos atrás, não foi há 30 anos atrás. Mesmo com 21 anos de ditadura, Gilberto, quando o Brasil sai da ditadura, a gente não tem uma extrema-direita de massas mobilizada, faça história como a gente tem agora. Então, assim, alguma coisa aconteceu e não basta só remeter ao cenário internacional. Que é um fenômeno mundial. Não, é um fenômeno mundial, sim, mas os fenômenos mundiais se expressam por das particularidades nacionais. Então, na Bolívia, a extrema-direita não ganhou o governo. Na Colômbia, a extrema-direita não ganhou o governo. No Chile, pode ser que ganhe na próxima eleição, consequência do governo Boric, mas a extrema-direita também não ganhou o governo. Na China, a extrema-direita não está no poder. Então, calma. É um fenômeno mundial, mas existem particularidades nacionais que reforçam ou não essa tendência. Eu preciso fazer um balanço, sério. Veja, gente, não é possível. Não é possível. Procurem depois, quando acabar a live, o documento chamado Águas do Brasil, Carta para o Presidente Lula, que é um documento assinado por 267 entidades sindicais que está cobrando o governo Lula. Sabe por quê? Que o BNDES está recusando crédito para empresas públicas de água e saneamento, privilegiando o setor privado, descapitalizando as empresas públicas para privatizar, gente. É o BNDES, não é o Congresso que está mandando, não. O BNDES da Luiz Mercadante, sabe? Ajudando a privatizar água e saneamento básico. Sabe, desse discurso todinho de meio ambiente, transição energética, pipipi, popopó, está privatizando água. O Rafael Fontinelli, que é o governador do Piauí, né, está privatizando agora empresa pública de água. É do PT, né? Do PT, sim, do PT. Sabe? Então, de verdade, gente, a gente precisa fazer um debate, a gente precisa fazer um balanço sério, porque veja, a gente caminha para uma derrota. A eleição desse ano, Gilberto, a eleição desse ano a gente caminha para uma derrota e a gente está vendo coisas que deveriam ser tomadas com seriedade. Por exemplo, como é que o Edmilson Rodrigues, que foi considerado por muitos o melhor prefeito da história de Belém, como é que o cara está na prefeitura, tem só 20% de aprovação e tem tudo para perder a prefeitura, naquela que é a capital mais importante que a esquerda dirige no norte do Brasil? O que está acontecendo? Por que aquele sujeito? Porque ele desaprendeu, foi a ser prefeito. Porque Edmilson já foi considerado o melhor prefeito da história de Belém. Por que ele agora é tão mal avaliado? Porque a extrema-direita tem tudo para ganhar a eleição, ou a extrema-direita ou os barbalhos, né, em Belém. Porque no Ceará, em Fortaleza, por exemplo, o candidato mais forte é o Capitão Wagner, que é da extrema-direita. Depois de vários anos, o Ceará, com todos os problemas, tendo seguido gestões ali progressistas, revezamento PDT. O que está acontecendo? Sabe? Não é possível que a gente não consiga fazer um balanço sério e figuras que têm protagonismo nessa história, como o companheiro Zé Disseu, se coloquem como uma espécie de acadêmico. O Disseu fala como se ele fosse um analista, que não tem nada a ver com o processo. Eu, que só tenho 34 anos, eu posso me colocar na função de analista de fora, porque eu tenho responsabilidade nisso. Mas não dá para o Disseu se colocar nessa posição, assim, sabe? De fazer só uma análise genérica. Eu, para concluir, na entrevista com o Renato Azevedo e o Valfrido Vargas, tem uma hora que o Disseu fala assim, não, porque é uma vergonha, que o Brasil, o crédito é muito caro, o Brasil tem uma das maiores concentrações bancárias do mundo, 80% do crédito está concentrado na mão de 5 bancos, que aqui é muito difícil ter acesso a crédito para tudo, para financiar uma casa, para abrir um negócio, porque aqui o custo do crédito, o valor do spread bancário é gigantesco, assustador, as pessoas pagam até 200% de juros no cheque especial. Mas peraí, que passou 14 anos no governo.
não enfrentou nada de concentração bancária, não barateou o crédito, não enfrentou o rentismo, manteve o cartel dos bancos, deu poder mais do que nunca para o Bradesco, para o Santander. E, inclusive, ajudou a crescer um banco novo, que é o BTG Pactual, né? E fala do assunto como se nada, como se fosse fenômeno da natureza, como se fosse... parece uma coisa meio do clima, né? Recife é uma cidade que tem muito morro, tem da geografia. Então, Recife tem muito morro. O Brasil tem uma concentração bancária alta. Tem responsabilidade nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa, Gilberto, de verdade, passar limpo a história da esquerda brasileira na nova república. Sabe? Acho que tem um balanço sério para fazer. E isso seria bom fazer enquanto o Lula está no poder, porque as condições são melhores também, em tese. Em tese, isso é bom. Jones, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, sua atenção e sua competência aqui, que mesmo nesse tempo curtinho aqui, se mostra. E todo mundo seguindo o canal do Jones, hein, gente? Tá um sucesso. Você está já com quantos? Como é que está a tua audiência média, Jones? Está todo dia fazendo uma live, né? Todo dia tem vídeo novo. Eu estou com a média de 1 milhão de espectadores por mês. A gente acabou de chegar na marca de 300 mil inscritos no canal. Inclusive, antes de entrar aqui, eu publiquei vídeo novo falando um pouco sobre os juízes do STF que estão indo para essa suruba empresarial em Londres, né? Que ninguém sabe quem está pagando a viagem, que o espaço é fechado, que o jornalista não pode entrar. Enfim, chamo todo mundo que não conhece o canal a conhecer e acompanhar minhas colunas também no Opera Mundi e no blog da Boitempo, em que eu venho humildemente tentando ajudar nesse debate de pensar a história brasileira, a história das esquerdas brasileiras, para a gente renovar nossa prática política, criando uma praxis revolucionária. Quero agradecer o convite, Gilberto, dizer que eu estou sempre às ordens, só chamar e mandar um abraço para todo mundo do DCM. Abração, camarada, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Valeu, João.